Semana da Pátria, Cubatão realizou desfile cívico-militar no último sábado. Vila Natal recebe o projeto Cine das Quebradas, com cultura e música para a população. Fundação Florestal do Estado de São Paulo anuncia o fechamento emergencial de 80 unidades de conservação. Conheça o projeto Ponto Miss, que oferece cursos de audiovisual. Mês novo, semana nova, hoje é dia 2 de setembro de 2024, segunda-feira, e o seu Últimas Notícias está no ar. Olá, boa noite para você. Cubatão realizou no último sábado o desfile cívico-militar da cidade. Olha, escolas, secretarias municipais, instituições parceiras do município realizaram uma apresentação que chamou a atenção de quem foi até a Avenida 9 de Abril. Foi em 7 de setembro de 1822 que Dom Pedro I, às margens do rio Ipiranga, gritou independência ou morte. No próximo sábado será comemorado a independência do Brasil, um dos acontecimentos mais importantes do nosso país. Cubatão celebrou no último sábado, na Avenida 9 de Abril, essa data tão importante. A UME Princesa Isabel deu início ao desfile cívico-militar da cidade. Na sequência, as escolas Anchieta, Pieruzzi, Rui Barbosa, Lorena, José Maria de Lorena, Ulisses Guimarães, Henri Borden, da diretora Luciana e da orientadora Eliane. João Ramalho. Olha só, 50 anos de João Ramalho, a nossa escola. Mário Oliveira e Nóbrega. 50 educadores. Compromisso. Cada uma das escolas, com seus diversos alunos, encantaram todos os espectadores que lotaram a 9 de abril. Além das escolas, secretarias municipais, projetos parceiros de Cubatão e várias outras instituições também estiveram presentes no desfile cívico-militar do município. Após diversas escolas e instituições passarem aqui pela avenida, é a vez das forças militares tomarem conta da Avenida 9 de Abril. Marchando, o Exército Brasileiro, Marinha, Aeronáutica, Polícia Militar e Ambiental, Corpo de Bombeiros, além da Guarda Civil Municipal de Cubatão, foram recebidos com aplausos e bastante euforia pela população cubatense. Um dia histórico para a cidade de Cubatão. Através do desfile cívico-militar, nós estimulamos o patriotismo, estimulamos o exercício da cidadania. Então foi um desfile que contemplamos todas as escolas, as crianças tiveram a oportunidade aqui de ver o desfile cívico dos nossos Forças Armadas, Corpo de Bombeiro. Isso estimula, Com certeza a gente contribui com esses atos cívicos para a formação de cidadãos de valor. A UME Henri Borden, que completa 90 anos agora em 2024, prestou uma homenagem ao prefeito durante o desfile. É uma escola antiga que simboliza o polo industrial de Cubatão, a escola que está dentro de uma usina que foi construída em 1920, uma escola tradicional que no primeiro momento foi para servir aquela vila operária, aquela vila lá em Borden, e depois a vila acabou sendo extinta em função das mudanças que tiveram na empresa, mas a escola permanece lá e é um grande atrativo porque as crianças praticamente estudam dentro da Mata Atlântica com uma paisagem espetacular. Então é uma escola referência para a cidade. Érica Xavier, chefe cerimonialista da prefeitura, falou da emoção de ter apresentado o desfile que envolveu a população da cidade. O desfile é sempre maravilhoso, afinal de contas é um momento onde a comunidade se reúne para celebrar o que é civismo, celebrar essa unidade de estar junto e poder estar colaborando de alguma forma nesses eventos. É maravilhoso, é bom ver as crianças participando, os professores, os pais, as famílias. É maravilhoso sempre, dá bastante trabalho, mas é muito enobrecedor, muito enriquecedor. O encerramento do desfile cívico-militar de Cubatão foi especial. A banda marcial jovem da cidade e o corpo coreógrafo apresentaram o Pocket Show Djavaneando, uma homenagem ao cantor e compositor Djavan. Realmente, foi um evento muito bonito, eu estive ali acompanhando pessoalmente. Parabéns a todos que estiveram envolvidos, escolas, instituições, foi realmente muito legal. E olha, a Vila Natal recebeu o Cine das Quebradas, isso no último final de semana.
O evento levou palestras, cultura e música aos moradores do bairro. Quem acompanhou foi o repórter Lucas Sena e vai te mostrar agora. Os moradores da Vila Natal tiveram uma tarde diferente nesse sábado. A ONG Unificação das Quebradas realizou o Cine de Quebradas, um evento com muita música, diversão e conscientização para os moradores do bairro. 3 especialistas estiveram presentes e abordaram 3 temas. Jenny Farias falou sobre o capacitismo, Geraldo Varjabedian das mudanças climáticas e Renata Azevedo falou da comunidade negra e ancestralidade. Cada um falou sobre a importância do debate desses temas com a comunidade. É um tema que ainda é muito pouco falado, muito pouco discutido. É um tema muito importante porque é como se fosse o racismo, só que o capacitismo ele é em relação às pessoas com deficiência. Então as pessoas entendem o capacitismo ainda de uma forma muito superficial e a gente tem que discutir porque existem milhões de pessoas com deficiência no Brasil e essas pessoas estão na escola, na universidade, estão no trabalho e a gente precisa saber as formas que a gente acaba praticando o capacitismo sem perceber. É muito comum as pessoas cuidarem dos temas grandes, né, da ONU, do IPCC, das grandes informações que circulam para a orientação das instituições e tudo mais. Mas, diretamente com a população, pouca gente fala. Então, o que acontece? As pessoas que sofrem os maiores impactos são as que têm menos informação sobre mudança climática. Então, assim, elas sentem o que está acontecendo, elas presenciam, elas são vítimas do processo, mas não têm o porquê disso com clareza. E a importância da gente trazê-lo para a escala comunitária e falar direto e reto sobre os perrengues, sobre as consequências. Então, para mim, ficou uma coisa muito completa, você falar de ancestralidade, comunidade negra, ancestralidade e problemas climáticos e ancestralidade e combate ao capacitismo. Nós precisamos fazer dos nossos espaços de maior cidadania. Ingrid Abreu é mãe da Agnes e moradora do bairro. Ela destaca a importância do evento para as crianças e moradores, que está na sua 4ª edição. Eu acho que devia ter mais esse tipo de evento em todo o redor do Brasil. Eu acho legal eles estarem fazendo isso aqui em Cubatão, uma cidade onde é tão desvalorizada. Fora para as crianças aprenderem também a questão das deficiências, né, do racismo, como lidar, né, com essas diferenças. O Cine de Quebradas, que conta com emenda positiva, teve pipoca, algodão doce e muitas brincadeiras para as crianças que falaram sobre o evento. Eu achei bom. Tem basquete, tem pula-pula, tem piscina de bolinha e eu gostei que o tio falou lá no palco. Fui no pula-pula, brinquei, comi algodão doce e os que os tios falaram foi muito importante. Gostei muito de brincar no pula-pula, no basquete, na piscina de bolinha e comi pipoca e algodão doce. Tiago Pereira, organizador do evento, faz um panorama e fala da importância do Cine de Quebradas para a cidade. Então, poder trazer um pouco dessas atividades culturais, de lazer, para que o território possa se empoderar cada vez mais. E o principal é ter referências positivas para as crianças, porque a gente vive num mundo, a gente vive num país, a gente vive numa cidade que é cercada pela violência e se não tiver referências positivas, infelizmente as nossas crianças acabam se perdendo. Então, podendo ter hoje um espaço voltado às crianças, atividades voltadas às famílias, ter um evento totalmente democrático, é impressionante para mim, enquanto organizador, e poder receber todas essas pessoas aqui. Então, nada melhor do que ter elas, que é para elas, do gueto para o gueto, essa que é a nossa vertente. Foi anunciado ontem pela Fundação Florestal do Estado de São Paulo o fechamento emergencial de 80 unidades de conservação localizadas aqui no estado. A decisão é reflexo crescente dos riscos de incêndios florestais que vêm sendo registrados. A ideia é prevenção aos visitantes que diariamente frequentam a Fundação Florestal do Estado. O fechamento já está em execução e seguirá até o próximo dia 12 de setembro, podendo ser prorrogado de acordo com as condições climáticas e também os riscos associados. Em parceria com mais de 130 cidades do estado de São Paulo, o MIS, Museu da Imagem e do Som, criou o projeto de difusão cultural. É o Ponto MIS, programa ligado ao audiovisual que trouxe projetos aqui para a cidade de Cubatão, como fotografia e roteiros. O Ponto MIS desembarcou na Estação das Artes aqui da cidade.
O professor e roteirista Bruno Carneiro esteve na Estação das Artes na tarde desta quarta-feira, conversando com os presentes sobre o Pontos Bis, Museu da Imagem e do Som, um programa de formação e difusão cultural do estado de São Paulo. Pontos MIS é um projeto de difusão cultural, ligado a audiovisual. O Museu da Imagem e do Som tem sede em São Paulo, faz parceria com várias prefeituras, secretarias de cultura, que a gente chama de pontos MIS de Museu da Imagem e do Som. Então, em mais ou menos 130 cidades do interior e litoral de São Paulo. E aí são várias professoras, professores, cada um dá aula de uma coisa. Então, tem gente que dá aula de fotografia, tem gente que dá aula de roteiro, tem gente que dá aula de direção audiovisual, e a gente fica rodando essas cidades, essas 130 cidades. Cada aula tem mais ou menos 4 horas de duração e a gente faz uma apresentação daquela matéria. O programa já esteve em outros lugares da cidade de Cubatão, como explica o agente cultural Ramon Funari. Hoje ela está sendo realizada aqui na Estação das Artes, mas a gente já chegou a realizar já na Escola Anchieta, já em outros locais da cidade. A importância disso é a oportunidade de abrir um conhecimento, né? Geralmente as palestras são de introdução a alguma linguagem cultural. No caso, essa palestra foi de linguagem audiovisual, então fala sobre algumas informações sobre cinema, como funciona, né, a estrutura, para que o jovem possa aprender possíveis profissões, aprender que dentro da área cultural, principalmente na área do audiovisual, existe muito mercado, existe muitas possibilidades de emprego, de atuações, e aí ele pode ter essa possibilidade, né? Ter essa mente aberta, essa possibilidade de vislumbrar essas profissões através das palestras do Ponto MIS. Bacana, né? Um projeto que leva conhecimento para a população, ainda mais no audiovisual, que atualmente tem sido excelente, uma grande demanda para o mercado de trabalho. E olha, setembro começa com oportunidades de colocação também aí no mercado de trabalho. São mais de 1.000 vagas no Poder Judiciário. O Tribunal de Justiça, o Ministério Público e a Universidade de São Paulo estão ofertando mais de 1.200 vagas para os principais concursos públicos e processos seletivos. São 21 vagas na USP, com salários variando de 5 até 10 mil reais. A inscrição pode ocorrer até 13 de setembro. O Ministério Público Paulista oferece 75 vagas com inscrições até o dia 1º de outubro e com salários chegando até 30 mil reais. Já o Tribunal de Justiça do Estado oferece 60 vagas para oficial de justiça, com salário de mais de 9 mil reais, além de 237 vagas para juiz substituto, com salários passando de até 32 mil reais. Para o oficial de justiça, a inscrição ocorrerá até 15 de dezembro e para juiz substituto até 29 de setembro. Todos os órgãos ofertam suas chances na página oficial da internet. Olha, semana passada nós falamos aqui no Últimas Notícias sobre a suspensão da rede social X, o antigo Twitter. A decisão se deu por um não cumprimento por parte da empresa e também do bilionário Elon Musk. Em Brasília, o Supremo Tribunal Federal realizou um julgamento para decidir se a plataforma continuará fora do ar ou não. A primeira turma do STF, Superior Tribunal Federal, decidiu na manhã de hoje, por unanimidade, manter o bloqueio da rede social X, o antigo Twitter, em todo o território nacional. Os ministros Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, Luiz Fux, Cristiano Zanin e Flávio Dino foram favoráveis à decisão tomada pelo Alexandre de Moraes na última sexta-feira. Vale lembrar que a rede social está bloqueada no país até que o proprietário, Elon Musk, defina um representante legal da empresa aqui no Brasil. Desde abril, Elon Musk tem descumprido várias ordens do ministro Alexandre de Moraes de bloquear contas de investigados pelo STF, acusados de afrontar a democracia e a legislação brasileira, além de não pagar multas que somam, até agora, mais de 18 milhões de reais. O empresário também postou imagens com sátiras ao ministro no próprio X e acabou incluído como investigado no inquérito das milícias digitais, do qual Moraes é relator. O Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, e a Defesa Civil do Estado emitiram um alerta para fortes ventos que prevê rajadas de até 75 km por hora. O fenômeno é válido para todo o litoral de São Paulo. Bom, com esse alerta, a gente acompanha agora como é que vai ficar o tempo para a nossa região na nossa previsão. A
A terça-feira amanhece com sol entre nuvens que se estendem durante todo o dia. Não há previsão de chuva. São esperados ventos moderados durante todo o dia. As temperaturas têm leve queda, ficando entre 17 e 25 graus. E a umidade relativa do ar tem variação entre 74% e 97%. E agora, nossas últimas notícias é do esporte. Muito bem, a gente vai falar agora sobre Paralimpíadas aqui no nosso Últimas Notícias. Estou recebendo aqui no estúdio Lucas Sena, vai falar pra gente então. Teve vitória das Paralimpíadas do nosso país, é isso? Boa noite, Jefferson. Uma ótima noite a você, aos amigos de casa. Tivemos, aqui na região, a santista Beth Gomes. Ela foi medalha de prata no arremesso de peso, classes F53 e F54 no atletismo. Ou seja, a Beth, que é da classe F53, ela enfrentou pessoas ali que têm uma condição motora menor, que é o F53, ela enfrentou do F54, ou seja, ela enfrentou pessoas que têm menos dificuldade, e mesmo assim ela foi medalha de prata, e ainda, Jefferson e amigos, ela ainda bateu um recorde que era dela mesma, Ela bateu o recorde com arremesso de peso de 7,82 metros, batendo 7,75, que foi dela mesma no Mundial de Atletismo em 2023. E só para a gente fazer aqui um parêntese sobre as Paralimpíadas, o Brasil é o quarto lugar com 11 medalhas de ouro, 7 medalhas de prata e 17 medalhas de bronze. Ou seja, um quarto lugar assim, se a gente for comparar nas Olimpíadas, uma posição muito diferente, muito superior e muito mais gloriosa para nós nessas Paralimpíadas 2024. E para a gente falar que falamos da conterrânea da região, vamos falar do nosso conterrâneo aqui da cidade, Gabriel Meloni. Ele que vai disputar amanhã, às 5 e 8 da manhã, as classificatórias nos 50 metros borboleta na natação. Então, Jefferson, amigos, tivemos a santista Beth medalhando. Vamos torcer para o Meloni amanhã se classificar e, quem sabe, disputar medalha também e medalhar nas Paralimpíadas Paris 2024. Sem dúvida, A Paralimpíada aí conquistando bastante medalhas para o nosso país. Então, boa sorte amanhã para o conterrâneo aqui da nossa região. Agora a gente vai mudar um pouco de assunto para falar do Santos, porque na Vila tem uma pressão rolando por lá. Lucas, qual é essa pressão que está acontecendo lá para o Alvinegro, hein? Então, Jefferson e amigos, principalmente os amigos santistas, estão com a cabeça latejando. Por quê, Jefferson? O Santos, na sexta-feira, recebeu a Ponte Preta, Saiu na frente, 2-0, no primeiro tempo teve um jogador expulso para a equipe ponte pretana, e muitos acharam que o Santos ia deslanchar, No fim das contas, segundo tempo, ali o Santos fez o primeiro gol na partida, no segundo um golaço com o Basso, O primeiro gol foi feito pelo Juliano, que é um dos maiores artilheiros quando joga contra a equipe da Ponte Preta. O João Basso fez o segundo gol, a torcida falou, lindo, um a mais, tranquilo. Muito pelo contrário, o jogo foi dor de cabeça, porque no segundo tempo o Gé ganhou do João Basso, fez um gol, e no finalzinho da partida, ali quase antes dos acréscimos, nos 43 minutos do segundo tempo, Rodrigo Ferreira, improvisado na lateral esquerda, perdeu a bola, o jogador da Ponte Preta achou o seu companheiro ali no ataque, finalizou, colocou a bola para o fundo das redes, 2-2. A pressão na Vila ficou absurda, a torcida que apoiou no final do jogo vaiou, teve protesto da organizada, no final do jogo fora do estádio teve confronto dos torcedores com a polícia, então isso só gerou pressão para o Fábio Carilli. Sábado teve uma reunião com a alta cúpula, Por que alta cúpula? O presidente, o representante do futebol, o Alexandre Galo, o CEO do Santos, o Paulo Brax, e o filho do presidente Marcelo Teixeira, que é um conselheiro ali, faz um papel a mais na diretoria, fizeram uma reunião online, porque o mandatário santista e o seu filho estão nos Estados Unidos, e eles conversaram, argumentaram, decidiram pela permanência do Fábio Carilli. O nome do Cuca, foi ventilado na equipe santista, porém, hoje saiu uma notícia de que o Cuca negou o Santos, alegou problemas particulares, ou seja, o Santos estava negociando com o técnico, tendo outro no cargo. E o Santos também aceitou ficar com ele, porque na coletiva de sexta-feira, o Juliano, que foi o capitão da partida, esteve ao lado do técnico e disse que a responsabilidade da derrota era dos jogadores. Então, quando você está ali, o jogador chega e fala que a responsabilidade dele, ele tira o peso do treinador. Por mais que os torcedores se incomodem com as decisões do Fábio Carilli, a diretoria santista decidiu, por enquanto, pode ser que as coisas mudem, futebol é assim, hoje é A, amanhã pode ser B, mas por enquanto, Fábio Carilli é treinador da equipe santista. Então tá mantido aí o treinador. Agora só uma dúvida que acho que minha, mas também do pessoal de casa, é em relação aos jogadores.
vai ter movimentação no mercado? Sim, como é que está aí esse panorama? Então, agora à tarde a gente soube que Luan Pérez, que passou pela equipe santista, ele que estava na Turquia, no Fenerbahçe, ele estava entre a equipe do Santos e a equipe do Vasco. Muitos acharam que ele ia para o Vasco, no fim das contas, pelo que vem sendo apurado e divulgado, ele vai vir para o Santos, né? O zagueiro Jair está sendo pretendido pela equipe do Porto, de Portugal, então provavelmente possa ter uma saída, né? A gente anunciou que o Ricieli estava para vir, mas o jogador não gostou da forma que ia ser contratado, né? Porque o jogador seria comprado caso cumprisse metas, não sei se ele não se garantiu, não gostou, não veio, e muitos acharam que o Luan Pérez estava descartado, mas pelo que foi veiculado e está tendo as apurações, Luan Pérez é jogador do Santos, vem compor a zaga, e o Jair pode ser que saia por 15 milhões o Porto fez uma proposta de 15 milhões de euros, mais o jogador Wendel, centroavante definitivo, mais 10% numa possível venda. Mas o Santos quer 18 milhões sem o Wendel e manter esse 10%. Vai ser negociado, hoje é o último dia da janela de transferências, então assim, tá naquela corrida, né? E também o Santos quer que o zagueiro fique até o final do ano. Pode ser que nessa janela de transferências não feche, né, o contrato, mas aí feche nesse intervalo entre setembro e dezembro, para ano que vem o Jair ser jogador da equipe do Porto. E o Santos anunciou hoje o atacante da Gâmbia, eu posso travar um pouquinho no nome porque é um nome diferente, e o Supa Ndie, de 30 anos, vem emprestado do Catar. Eu acho que eu passei batido nessa. Ele vem de uma equipe do Catar, fica emprestado até o ano que vem, aí pode ser que o Santos compre ele de forma definitiva, mas isso daí só em 2025. Por enquanto, ele fica por empréstimo de um ano. E você continua com a gente aqui na escalação do N, vai acompanhando a movimentação do Santos e volta a trazer pra gente mais informações, com certeza, Jéssica. Pode deixar que eu informo você e os amigos de casa. Obrigado, boa noite. Boa noite, meu querido. Daqui a pouco, Últimas Notícias fala para você de um bate-papo aqui no estúdio sobre a diretoria do xadrez. Nós vamos receber aqui no estúdio a Vera e ela vai explicar junto com o Washington. Não perca, daqui a pouco a gente volta já. Para proteger o seu voto, o sistema eleitoral possui várias camadas de segurança. A urna não tem acesso à internet, o que impede qualquer invasão. O código-fonte é verificado por instituições e especialistas independentes. A transferência de dados é protegida de ponta a ponta. Ao todo, mais de 30 barreiras garantem a segurança do seu voto e a integridade da democracia. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Já estamos de volta com as Últimas Notícias. O nosso assunto ainda é esporte. Pois bem, nós estamos recebendo hoje aqui Vera Tiburcio, ela que é diretora do Clube de Xadrez aqui de Cubatão, e vai falar mais sobre esse trabalho desenvolvido na cidade. Boa noite para você, obrigado pela participação. Obrigado também, Washington. Boa noite. Legal, Jefferson. Boa noite para você, boa noite a todos que acompanham mais uma edição do Últimas Notícias. Boa noite a Vera Tiburcio, como você disse, diretora do Clube de Xadrez daqui da cidade de Cubatão. Já começando com você, Vera, como é que está o Clube de Xadrez hoje na cidade? Boa noite mais uma vez. Boa noite a todos. Bom, nós estamos assim, caminhando bem devagar. Por quê? Porque depois da pandemia, nós perdemos muitos associados que ajudavam a dar sustento ao clube financeiramente. E desde então nós estamos correndo atrás de ajuda financeira por patrocínio. Nós tivemos várias ideias assim de chegar a indústrias e coisa, tudo assim, promessas de que nós... Dificuldades que encontramos, pois eles falam, não, nós vamos ajudar, a gente vai, monta projeto, temos projetos prontos. Sim. E atletas competentes, né? Isso é que é o mais importante. E nós temos uma equipe que representa a cidade de Cubatão, porque assim, o Clube de Xadrez de Cubatão, ele tem uma equipe em que em jogos regionais, jogos da juventude, jogos abertos, representa a cidade. Sim. Então, essa equipe é que também trabalha pelo clube. Tudo em busca de novos talentos, de novos atletas que possam... Porque é da infância que se começa. Aliás, o Clube de Xadrez, Jefferson, se você me permite, era na matriz, né? Era lá na igreja, na matriz da Avenida 9 de Abril, foi para o conservatório, vice-versa, enfim. Hoje precisa mais do que nunca de apoio
Porque, pelo que me parece, está sem sede. Estamos sem fixa, sede. Né? Fixa. Ficamos desde 98 até há um tempo atrás no conservatório. Lá ocorriam todas as situações, tanto de cursos para poder formar instrutores, aulas que eram frequentes quase toda semana. A gente trabalhava com criança. Professores em escolas mandavam os alunos para o clube de xadrez lá no conservatório, que era um fácil acesso, tanto para quem vinha de ônibus como para quem morava próximo ao centro. Só que depois simplesmente tiraram a gente de lá. Foi depois da reforma, né? Que ficou de voltar e não voltou mais. Nunca mais voltamos, não permitiram que a gente voltasse. Daí colocaram a gente lá numa sala no Centro Esportivo Pita. Aí conseguimos de novo começar a ter alunos, inclusive o meu sobrinho Marcos Guimarães, que era o instrutor voluntariamente. Aliás, eu fui jogar lá, tá? Então... Diga-se de passagem. Cara, você falou agora há pouco na pergunta do Washington sobre os projetos que é desenvolvido, né? Quais são esses projetos? Como que eles funcionam? Como é que eles acontecem aqui na cidade de Cubatão? Então, seriam para acontecer, né? Eles estão prontos assim. Nós temos nós queremos incluir na escola, tá? No horário em que não seja o horário de aula, e com instrutores do clube de xadrez que são preparados para isso, que são os nossos atletas, que a maioria é mestre também. Mas precisa-se de material, precisa-se também dar uma ajuda de custo pro instrutor, né? Pro instrutor, desculpa. E o planejamento também nos horários reservados dentro das aulas. Isso, tem isso também, porque, olha, tá assim, tá prontinho, gente, tá só esperando a gente, o apoio financeiro, né? Porque, olha, se você for nas escolas, por exemplo, a gente tentou conversar numa das escolas municipais, não tinha material de jogo de mesa. Tem bola de basquete, tem bola disso, daquilo, mas... Ô Vera, até para esclarecimento ao telespectador, por exemplo, o tênis, às vezes, Jefferson, se torna um esporte, entre aspas, um tanto quanto caro, porque uma raquete profissional é um pouco caro. O patins, por exemplo, não é? A Melissa Passarelli, por exemplo, o patins é uma modalidade que se torna também um tanto caro, por isso vem os tal patrocinadores. O xadrez não é tão relevante assim financeiramente, não é, Vera? Não, olha, o que a gente precisa? Materiais digitais, porque hoje, se você vai em qualquer competição, eles não aceitam mais o relógio analógico, tem que ser relógio digital. As peças oficiais, um tabuleiro, gente, sabe? Então, assim, se você for ver, um custo não é muito grande, mas o que falta é interesse. Vera, para quem quiser fazer uma doação, está em casa acompanhando agora, se sensibilizou com a história, quero fazer uma doação, como que a pessoa pode doar? Não só em questão financeira no dinheiro, mas um equipamento. Tem um equipamento e quer doar um equipamento. Isso. Como é que pode realizar essa doação? Então, pode procurar pela rede social, pode até me chamar pelo Instagram, que é @CXC Cubatão, Clube de Xadrez Cubatão, ou então eu posso passar o meu contato, tá? Porque assim, a gente aceita sim doação também. Nós tentamos uma época fazer parceria com, lojas, tipo assim, nós corremos atrás, sabe? Por exemplo, uma barbearia. Então, eles ajudavam a gente num torneio e naquele torneio o vencedor ganhava um corte de cabelo, sabe? Uma barba ou coisa assim. Sim. Tentamos um salão de cabeleireiro também. Aí veio aquela situação. Tá, legal. Aí a gente vai, liga, e aí? Vem tal dia. Não pode. Sabe? Sempre portas prorrogando, portas fechando. É a dureza do que eu já falei várias vezes no programa de esportes, a dureza do esportista aqui no nosso país, né? Para conseguir um patrocinador, porque leva o nome da cidade, leva o nome do país, enfim, as dificuldades, não é? Agora,
Nós temos em Cubatão, aliás, o Marquinhos é o seu sobrinho, é o presidente do Clube de Xadrez. Ele é presidente do Conselho Fiscal do Conselho Fiscal do Clube de Xadrez. Mas ele é atleta também, né? Ele é atleta, ele joga também. Tá. O meu cunhado, o pai dele, é o presidente do Clube de Xadrez. Tá. Eu sou diretora e tesoureira do Clube de Xadrez. Você cuida da parte Então, das cuido da finanças parte que não tem. financeiras que não tem. Mas Entendeu? você sabe de uma coisa? É. Não tem. Mas a gente tem que honrar todo ano quer dizer, para quem não conhece, é CFC, que é como se fosse um imposto de renda, né? Tá. A gente tem que pagar, tem que fazer tudo direitinho. O nosso CNPJ está com toda a documentação super correta. Se alguma empresa se interessar, não vai achar empecilho nenhum. Aliás, isso é extremamente importante, está tudo regularizado, tudo a documentação. regularizado. E assim, o Conselho Fiscal do clube, todo ano eles fazem uma avaliação. E, desculpa dizer, tenho passado em todas. É aprovado? Estou aprovada, está aprovado em todas, não tive problemas ainda. Uma curiosidade, para quem queira participar, né? Como é que faz, como é que chega até vocês, como é que chega ao clube, para começar a dar os primeiros passos no xadrez? Então, atualmente, como a gente está sem sede, aquela igreja, atrás da igreja matriz, tem a igreja dos Santos dos Últimos Dias. Sim. Ali o meu sobrinho voluntariamente está dando aula terças e quintas, tá? Às 19 horas ali, para quem quiser iniciar, porque a gente não tem, então a igreja... Precisa de uma inscrição prévia, procurar alguém para fazer essa inscrição? Você pode procurar lá mesmo, tá? Nesses dias, terças e quintas, procurar por ele, o nome dele é Marcos, né? E ele faz lá as inscrições. Quando nós estamos ainda, porque agora parece que voltou o Centro Esportivo Pita a ter atividade, só que a gente está sem o nosso material lá. Então, nós estamos só esperando que devolvam o nosso espaço lá, para que voltem as aulas lá também. Que aconteceu, né? Recentemente aconteceu algumas aulas lá no Centro Esportivo Pita. Isso. Aí de uma hora para outra veio a reforma, parou. Daí parou e os alunos dispersam. E não voltou mais, né, por enquanto. Não. E assim, eu tenho testemunhos de mães em torneios, as poucas que levam as crianças, de que na escola melhoraram muito depois que começaram a aprender o xadrez. E entra disciplina, né? Disciplina, até crianças hiperativas, sabe? É assim, é uma coisa que você fica impressionado quando você vê ali aquela criança conseguindo se concentrar, porque se interessou, porque ganhou. A gente ajuda a ganhar, ensina a ganhar, a perder, porque todo jogo se ganha e se perde, né? Você... Então, a gente, sabe, eu sou a tia Vera do xadrez, porque eu vejo sempre esse lado nos torneios que a gente faz, que nem nesse último que a gente realizou, foi o torneio Cruzeiro Quinhentista. Nós não tínhamos lugar para fazer o torneio. Aí a escola CEL cedeu o espaço e a nossa sorte é que não tinha muita gente como a gente esperava, porque o espaço que a gente usou lá foi a conta. Né? Agora, o próximo, a gente acha que já não vai conseguir fazer lá, por causa que a sala não é tamanho suficiente, né? Mas, assim, eu agradeço muito os diretores do CEL, porque cederam, a gente simplesmente estava sem abrir o espaço. Por quê? Nós fazíamos no SESI do Casqueiro. Só que daí o SESI mudou toda uma administração e começou a colocar algumas regras em que a gente não conseguiu alcançar. Por exemplo, uma coisa simples e que deu muito problema. Eles queriam a lista de participantes 48 horas antes. Tem dia que o torneio é no domingo, sábado à tarde, o atleta está fazendo a inscrição. Lá, como muitas modalidades, vocês cobram escanteio e tem que fazer o gol de bicicleta, não é de cabeça não, né? Não, então, aí o que aconteceu? Começou a acontecer assim, o atleta chegava lá para o torneio, não deixavam entrar, porque não estava naquela lista que foi mandada 48 horas antes. Então, algumas coisas assim, tudo bem, regras do SESI, ok, mas para a gente já não deu mais. Aí, saímos, né? Quem não está satisfeito pede para sair. Aí fomos para a Unipar, receberam a gente muito bem, só que lá tem custo, e a gente não
tem dinheiro para pagar o local para ter o torneio. Aí tentamos no céu e deu certo. Mas que agora, por sinal, se você me permite, quando a equipe de xadrez de Cubatão participa de torneios, ela consegue excelentes resultados. Aconteceu recentemente nos jogos regionais, nos jogos abertos, não é? Quer dizer, precisam também de apoio com relação a essa modalidade. Washington, Vera, eu queria agradecer a participação de vocês aqui com esse projeto. Vera, sucesso para você. Nosso tempo já está se encerrando, mas antes, rapidamente, só para a gente encerrar aqui. Washington, amanhã tem sessão aqui na nossa cidade, não é isso? A partir das 16 horas, 31ª sessão ordinária de 2024. Um projeto de lei está na ordem do dia. E você, claro, pode nos acompanhar pelo canal 48.2 digital ou então acessando as nossas redes sociais. TV Câmara Cubatão no Facebook e também no YouTube. Um abraço. Muito obrigado, Washington. Boa noite para vocês. Boa noite. Nossa última notícia terminou. Uma ótima noite para você. Obrigado pela companhia. Até amanhã às 6h15. Tchau.